Sou da página do canal Riff Marinha, do YouTube e do Facebook. Do meu lado, professor Wellington Sendas, é arquiteto, vai dar para vocês uma verdadeira aula de física, química, arquitetura, para vocês tirarem as suas dúvidas. Porque as pessoas sempre perguntam: por que meu aquário estourou no fundo? Por que estourou atrás? Eu quero fazer uma laje no fundo de casa, o que eu preciso fazer? Coloco uma coluna, duas, põe o ferro, só coloca a madeira. Então, como tem muita desinformação, que a gente sempre fala, aquela informação barata, sem compromisso, então nós resolvemos, e o professor Wellington aceitou aqui dar uma explicação técnica para vocês, com as instruções normativas, vai passar fórmula, vocês vão saber quanto é que pesa o vidro do seu aquário, quanto que pesa ele cheio, como fazer e como não fazer. Professor, as ordens, obrigado por receber a nossa equipe. Obrigado pelo convite. Vamos nos esforçar aqui para tentar traduzir aí esses sistemas de equilíbrio de cargas, né? Sistemas estruturais a gente trabalha com o equilíbrio dos elementos da natureza, né? E se a gente entende isso, é relativamente simples, né? Não precisa ser nenhum PhD em física para solucionar isso. É simplesmente entender o processo. E a conta é relativamente simples. Vamos lá tentar. Então vamos começar aqui. Vou ser tutoriado aqui pelo nosso colega. E vamos começar a explicar como é que funciona a distribuição de cargas em um contexto geral. Então vamos começar aqui no exemplo 1. Isso. Tem uma edícula no fundo de casa ali e eu quero estar colocando um aquário de 2 metros. Um aquário de 2 metros, 50 de altura, uns 40 de largura. O que eu vou precisar fazer? Eu não tenho nada, só tenho a parede e o chão. Né, pessoal? Vocês que sempre fazem aí no fundo de casa alguma coisinha, então vocês vão aprender agora a parte técnica, quais são os pontos de segurança dessa sua base de alvenaria, no caso do exemplo aqui, que vocês vão ter que fazer aí. O que eu gostaria, né? A gente vai calcular. Tudo tem um peso, né? A gente precisa saber quanto pesa. A laje, a edícula, ela tem um peso, certo? E ela suporta outros pesos, certo? Então, como funciona isso? Esse de novo, já falei no início, eu preciso equilibrar os pesos, né? Qualquer carga, né, que exercida sobre um determinado ponto, ele é devolvido, né, na mesma intensidade, de forma com que equilibre, certo? Olha, então eu tenho aqui uma superfície, de apoio. Essa superfície de apoio, certo, que pode ser a laje, pode ser um móvel, certo, pode ser qualquer superfície. Certo? Ela precisa transferir o peso próprio dela, né, para o chão, né, para o solo, né? Então, como é que a gente faz isso? Tudo isso daqui, né, precisa ir para as extremidades ou para o ponto de apoio mais próximo. Não importa se o ponto de apoio mais próximo estão nas extremidades, estão deslocado das extremidades ou até mesmo isolado no meio. Eu posso ter um ponto de apoio só no meio, isso não é problema, desde que eu equilibre isso de maneira correta. A coisa mais natural é que os apoios sejam nas extremidades. Certo? Os apoios sejam nas extremidades. Qualquer peso, né, que a gente coloque aqui vai ter uma carga concentrada sobre ele. E esse suporte, né, o que naturalmente vai sofrer, né, um momento aqui, um processo de flambar, certo? Automaticamente
ele vai querer chegar ao equilíbrio, tá? O material, cada material, né, isso aqui vai devolver uma carga no mesmo sentido, do mesmo oposto, certo? O que acontece? Então, esse é o processo natural. Nós temos que procurar equilibrar as cargas, os pesos, de forma com que qualquer peso seja deslocado para as suas extremidades ou para o próximo ponto de apoio, né? Essa é a maneira de começar o pensamento, né? Então, imaginamos aqui 2 pontos de apoio. Lá no quartinho do fundo que nós vamos fazer um aquário lá dentro. Então eu vou ter que ter uma lajezinha. Essa laje é... Sabe aquela história do faça você mesmo? Uhum. Dá pra fazer no faça você mesmo? Olha, é possível fazer, mas procedendo das maneiras, dos cálculos corretos, isso não vejo problema nenhum. Mas o que acontece, né? E aí é que mora o perigo, tá? É a imperfeição na execução Do faça você mesmo. do faça você mesmo, né? Nós podemos colocar aqui N mil cálculos, colocar fórmulas e programas e softwares todos à disposição, mas o software à disposição vai te dar lá as dimensões, os formatos, tudo isso, mas não vai te orientar no seguinte, na perfeição da execução, tá? O que eu digo com isso, né? Eu estava falando aqui que o peso do aquário, né, todo o seu volume com o peso próprio do vidro, o peso da água, o peso do substrato, o peso das rochas, entre todas as componentes do aquário, né, vão querer, né, esse peso vai exercer uma força para baixo, tá? A mesma quantidade de peso é devolvida no sentido oposto. Se, por eventualidade, na que eu estou fazendo a base, vamos fazer aqui um exercício. Temos aqui então o nosso aquário. Obviamente eu quero colocar uma estrutura que eu julgue que os cálculos que eu procedi estão corretos, né? Então eu vou fazer aqui uma base de apoio. Então, isso aqui, de novo, se assemelha aos princípios, né, do diagrama de distribuição de cargas, certo? Esse volume de peso vai estar apoiado aqui, certo? E esse volume de peso as forças, as cargas deles querem se dirigir para o solo, e esse vai devolver uma força igual no sentido contrário. Mesmo caso, né? Tenho aqui a mesma condição. Esse volume vai provocar nesse material aqui, né, um esforço de compressão, e ele vai lá sofrer um processo de flambagem que é natural e que a característica do material empregado está preparada, né, para aguentar. O aço tem a sua propriedade, o concreto tem a sua propriedade, bem como o vidro tem a sua propriedade, né? Cada material tem a sua propriedade específica. Voltando a falar, estava continuando na execução do processo, certo? Esse é o processo natural. Isso aqui, no momento que, se por uma falha na execução do nivelamento, uma falha na execução do nivelamento aqui da nossa base, né, e eventualmente eu tenha um ponto aqui, seja maior, esteja numa altura maior
do que os pontos, né, a carga ela vai sofrer uma alteração, né? Isso é um fenômeno físico, então ele vai sofrer uma alteração no seu arco aqui. O que acontece? Eu vou criar um momento de ruptura. Ele continua aqui, vindo daqui, vem aqui e volta para lá. É uma coisa de milímetros, é uma diferença de milímetros, uma diferença de, né, não chega a ser centímetros, tá? Mas do que no dia a dia, tá? Aquela pressão constante naquele ponto, né, vai gerar um ponto de ruptura justamente onde eu tenho um fragmento de areia, né, uma parte onde o desempenamento da massa ficou mal feito. Se eu resolvo fazer o assentamento de cerâmica, placas cerâmicas não são perfeitas, cada placa elas vêm da indústria com pequenas diferenças, tá? Então a execução é a parte que se deve ter mais atenção, muito mais além dos cálculos, né? Então essa é uma recomendação que eu faço justamente por causa disso, né? Um deslocamento, né, de um ponto de apoio, por menor que seja, vai gerar lá um momento de ruptura no conjunto lá do aquário. O pessoal que está assistindo sempre pergunta: por que estoura o aquário, ele arrebenta atrás ou ele arrebenta no fundo? Dificilmente a gente vê frente e lateral. Então agora vocês vão descobrir o porquê que acontece esse fenômeno. Veja, de novo ainda falando da parte da física, tentando traduzir isso para uma coisa mais palatável, né? E é interessante de quando a gente pega um hobby, quando a gente gosta muito, e a gente vai estudar o porquê dos acontecimentos, e sempre a física acaba nos respondendo, né? Vamos de novo aqui. O que existe, né? O aquário, ele não deixa de ser um recipiente, tá? Ele pode ser tratado de uma maneira como se fosse uma piscina, né? Como se ele fosse um tanque, tá? E ele tem lá um fluido, tá? Então sempre quando eu tenho um fluido exercendo pressão, exercendo carga sobre uma parede, tá? Essa lei se chama de empuxo. Que ela funciona, às vezes a gente tem a tendência a achar que a pressão, a carga, o peso da água se distribui igualmente por toda a área das paredes do aquário, tá? Não é. Então funciona dessa seguinte maneira, certo? Da mesma maneira que eu tenho uma carga no fundo querendo descer, né? As paredes querem sair, né, do seu comportamento. Então, o empuxo é dado dessa maneira, né? A interpretação que a gente tem é que tudo que está aqui quer vir para cá. Certo? Tá. Então, naturalmente, por que a parte de trás precisa ser mais reforçada? Porque o empuxo sofre maior ação aonde eu tenho mais volume de água, mais
metro de coluna d'água, a gente pode até criar essa associação. Tá? Eu tenho mais peso aqui do que aqui. Tá? Então a gente pode ter várias formas de reforçar a parte aqui de baixo, certo? Então isso se chama empuxo, né? E é um fenômeno físico que sempre ele está lá, é um fenômeno constante, tá? Assim como lá os momentos, né, de distribuição, ele é um fenômeno constante que está lá 24 horas por dia enquanto o aquário existir, né? Volto a repetir, por isso que a base precisa ser, além de bem calculada, ser muito bem executada. Agora, professor, uma pergunta. Digamos que o nosso robista mora num apartamento, ali é um apartamento de 20 anos, né, construído, quer botar um aquário ali de 1 metro, 1 metro 40, 50. Vamos ensinar para eles como é que faz esse cálculo e quais são os riscos que teríamos se o aquário fosse maior, com a estrutura, com a laje, com todo esse peso. Sim, vamos fazer aí um ensaio de maneira simples. Volto a recomendar que sempre quando tem dúvida procurar um profissional. Sim. Mas vamos trazer aqui uma interpretação simples do processo de cálculo, que é somar o peso próprio de cada material, né? E a gente vai descobrir, certo? O que diz a técnica? Para cada tipo de laje, né, para cada aplicação, se eu tenho lajes comerciais, lajes residenciais, elas são calculadas para um determinado tipo de carga, tá? E além da carga natural, eu tenho uma carga acidental, né, uma carga para mais, tá? De forma com que eu não possa ter uma sucumbência do material por qualquer tipo de coisa. Se eu trazer a minha família toda no meu apartamento e aquilo não vem abaixo. Uma festa de final do ano. Né? Uma festa de final do ano com as minhas 100 pessoas da minha empresa possam querer lá ocupar. Né? E isso não vai entrar em sucumbência. Tá? Então isso já é calculado, o engenheiro calculista, o arquiteto já faz o cálculo. E ela é construída de forma com que isso aguente. Tá? Vamos começar fazendo um cálculo e aí eu explico a distribuição do peso na disposição da laje, na disposição do apartamento. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Só lembrando, então, por exemplo, já havia falado que cada material tem um peso próprio. Tá? Então a gente pode consultar as normas. A gente tem, por exemplo, uma das normas que nos reporta essa informação, essa norma NBR, a NBR 6120, que fala sobre cargas e cálculos e estruturas das edificações. Também temos a NBR 14698, que fala sobre o vidro temperado, certo? Isso é uma delas, né? Isso é uma consulta, né? Nas grandes indústrias produtoras de vidro a gente consegue isso tranquilamente, tá? Então nessas normas, elas nos devolvem o peso próprio do material, tá? Fiz aqui um resumo. Então, por exemplo, se a gente fosse seguir aqui a recomendação de um aquário que tenha um metro por 40 centímetros, né? E por 50 centímetros de altura. Certo? Então, eu quero saber quanto isso aqui representa de sobrecarga, né, no meu apartamento. Naturalmente, eu quero saber se essa sobrecarga está dentro
tá? De um cálculo previsto, tá? Para uma laje comum de apartamento, certo? A laje comum de apartamento tem lá uma sobrecarga, a gente projeta uma sobrecarga de uma laje de apartamento 250 a 300, tá? Então, como é que a gente começa? Tá? Então, peso do vidro. O peso do vidro, ele é calculado em função dos milímetros, tá? Por exemplo, eu tenho aqui vidro de 3 milímetros, eu tenho 7,5 kg por metro quadrado. A cada pessoa eu tenho. Então eu vou ter de 5 milímetros, 12 kg, 12,5 kg por metro quadrado. E eu quero fazer o cálculo de um vidro com 8 milímetros, que é o ideal aqui para o comportamento estrutural desse aquário, certo? Então um vidro de 8 milímetros, ele tem 20 kg por metro quadrado. 20 kg por metro quadrado. Tá? Então como é que eu procedo o cálculo? Vamos lá. O nosso relé. Tá? Eu tenho que saber, né, a área, né, do aquário. Quanto tem de vidro aqui, certo? Então, uma parede, duas paredes. Então eu tenho duas paredes iguais e mais o fundo, certo? Então vamos lá. Ó, 1 vezes 0,50 vezes 2, porque eu tenho duas paredes de 1. Isso é igual a 1. Mais 0,40 vezes 0,50 vezes 2, porque eu tenho duas paredes de 40 por 50. Isso vai me dar 0,4. Mais, vou pegar o fundo, a base, 1 vezes 0,40 vezes 1, porque é uma peça só. Isso vai me dar 0,4. Somando, eu tenho 1,8 de área de vidro. Perfeito? Falei agora há pouco então que quanto é o peso do vidro. Então 20 kg, né, por metro quadrado. Então, isso aqui vezes 20 kg por metro quadrado. O que me resulta então em 36, ou então 40 quilos. Tá? Então, isso é o peso do aquário, né? Dos vidros do aquário. Dos vidros do aquário, da caixa. Da caixa. Né? Então, essa é a parte. O que mais tem? Tenho a água. Tá? Só que a água, ela não ocupa a totalidade da caixa. Obviamente, né, eu tenho aqui substrato, uma camada de substrato, uma camada de rocha, certo? A gente pode até falar que isso aqui dá em torno de mais ou menos uns 10 centímetros.
no máximo, né? Creio eu. 10 centímetros. Certo? Então, eu vou fazer o cálculo do volume da água. Nós temos então a mesma dimensão, vou pegar as dimensões do aquário, que é água. Essa aqui foi a caixa de vidro. Vidro de 8 milímetros. Agora o volume de água. Então, 1 vezes 0,40 vezes 50, essas são as dimensões da caixa. 50, tá? E isso aqui vezes, né, 30%, 70% de volume de água. Então eu vou multiplicar isso daqui por 1,30, tá? Muito bom. Esse daqui, este vezes este vezes este, 0,2 vezes 1,30, eu vou ter 0,260, que me dá 260 quilos de água. Certo? Então, por quê? Porque eu não ocupei a totalidade do volume da caixa. Certo? Então eu tenho, ó, 40 quilos mais 260 quilos. E agora eu preciso pegar o que falta, o restante, né? Que são as rochas, os substratos e demais, né? E aí vai depender do gosto, né? Que a gente tem lá uma estimativa. Então, qual é a estimativa? É o restante, tá? Então, vou apertar a conta aqui. Tá? De novo, rochas e substratos. Rocha, pratos. Mesma regra. 1 vezes 0,40, são 40 centímetros, vezes 0,50, que são 50 centímetros de altura do aquário, dividido por 1000. Tá? Isso aqui vai me resultar, então, de novo, 0,2 né, dividido por 1000. 0,0040, que me dá 40 quilos de rochas e substratos. Então, este é o peso do aquário. Tá? Então eu tenho, se a gente somar aqui agora, 260 mais 40 mais 40
340 quilos. Então eu tenho 340 quilos de sobrecarga, tá? Para a grande maioria dos apartamentos, isso a gente olha, ser conservador não é pecado. É sempre bom consultar os projetos que fazem parte da documentação do condomínio, mas de maneira geral, esse peso faz parte da sobrecarga natural de uma laje de apartamento, tá? O que acontece, né? Volto a lembrar da distribuição do peso. O que eu havia falado antes, que quando a gente faz estruturas, né, quando a gente trabalha com arquitetura, com distribuição de alvenaria, todas essas cargas são direcionadas para os seus pontos de apoio mais próximos, né? Então, para as suas vigas, né, a laje é apoiada numa viga e a viga é apoiada num pilar, tá? O que acontece às vezes, né, é que a gente pega uma carga concentrada dessa, nós aqui então temos de novo uma laje, tem um apartamento normal, certo? O que acontece? Eu vou direcionar, o projetista direciona tudo isso aqui para os pontos de apoio mais próximos. Então a tendência natural é que o que está apoiado, o peso que se apoia, se é colocado pontualmente no centro, seja naturalmente direcionado para as suas extremidades, né? Isso é os cálculos, né, de sistemas estruturais, os cálculos de estrutura em edifícios são feitos dessa maneira, naturalmente, né? Eu vou distribuir as cargas sempre para o ponto de apoio mais próximo. O que acontece? Se eu proceder dessa maneira, né, a minha carga vai dar um momento normal lá, certo? Só que se eu resolvo deslocar meu aquário, vamos julgar que os pontos de apoio estejam próximos aqui às extremidades, né? Então o comportamento natural era eu apoiar o aquário no centro da laje e de forma com que ele pegasse os 340 quilos e distribuísse para os pontos de apoio naturalmente, né? Agora, se eu resolvo deslocar esse aquário para muito próximo a um dos pilares, né, eu vou ter um desequilíbrio aqui, certo? Eu vou ter um desequilíbrio aqui na distribuição dos esforços atuantes aqui. Então, aí pode ser que eu tenha aqui um que a gente chama às vezes de punção, um efeito de punção no pilar, e ele começa a sofrer um cisalhamento, tá? Então, agora, se a gente não sabe, né, olha, mas eu não sou conhecedor do projeto estrutural do meu apartamento,
é sempre bom, como eu recomendei, buscar a documentação técnica lá junto ao condomínio para ver, né, aonde que está, para não fazer isso, tá? Nunca procurar a extremidade, sempre procurar o centro, né, que é onde a natureza, né, o processo natural entra em equilíbrio. Então uma dica que a pessoa, eu não tenho a documentação, o síndico não tem, ninguém tem. Digamos que aqui tem uma janela, aqui está a janela. Poderia colocar o aquário onde? Aqui de bico, o encostado aqui, sempre tem que evitar essas extremidades, né? Sempre evitar um canto. Nunca colocar num canto quando for em apartamento. Nunca colocar num canto, né? Sempre procurar identificar os pilares, né? Normalmente são próximos às extremidades, tá? E buscar o centro, tá? Se for próximo ao pilar, no centro entre dois pilares, né? Nunca isoladamente próximo a um, porque eu vou ter um momento lá de ruptura. Pode ocorrer, né, um fenômeno de punção no pilar, eu tenho lá uma ruptura lá numa das partes. E isso no apartamento de baixo vai aparecer trinca? Isso aí vai aparecer. Aí eu vou ter trinca nas paredes, né? Eu posso ter trinca nas paredes, porque eu posso ter um deslocamento da carga, né? Vou ter trincas na parede oposta, né? Pode acontecer várias coisas, tá? E obviamente que soluções, eventualmente, suponhamos que aconteceu, teve o dano, teve o gravame. Hoje a tecnologia construtiva permite que isso seja reparado de forma até que tranquila, mas sempre vai haver um custo, né? E o custo é elevado, e o incômodo de ter que aborrecer o vizinho, porque não é uma obra rápida. Mas pior do que aborrecer o vizinho é ter que desmontar o aquário. Você esteja certo disso. Tem que desmontar o aquário. Pessoal, então não tenha dúvida nenhuma que tem que desmontar o aquário. Para não arrumar problema aí no seu condomínio, verifique esse ponto de segurança. Para mim foi novidade, eu não sabia. O meu aquário, semana que vem, estou mudando ele, porque realmente está de bico com a janela. Vou trazer mais pro meio. Quem já foi na minha casa sabe do que eu estou falando. Então, vamos nos preocupar e ficar atentos com esse tipo de informação, que é informação técnica. Gente, não é aquela informação lá que está no grupo de WhatsApp, que ouvi dizer, me contaram, falaram, olha, aqui eu faço assim. Não. Eu estou com um profissional do meu lado, então está explicando, está documentado, tem a instrução normativa aqui, tem a BNT. E lembrando que o vidro, né, é um excelente material, ele tem uma durabilidade extrema e o comportamento estrutural dele é ótimo, né? Então não se acanhe, não se vê com medo de falar, olha, o vidro é frágil. O vidro de maneira alguma é frágil. O que deixa ele frágil é alguma alteração. Na sua base. Na base, exatamente. Na base o que o sustenta. E o pessoal que tem laguismo, que estavam falando outro dia, de um cenário lá, de estão fazendo um lago, eles vão aterrar um lago, vão fazer um aquário, vão levantar a parede, fazer que nem uma sala. Descobrir, pessoal, o material que eles vão colocar de vidro ali, para poder, tipo em Dubai, sabe aqueles de Dubai? É o mesmo esquema. Como é que chama aquele vidro lá? Então, isso se chama vidro estrutural. Vidro estrutural. Vidro estrutural. Aguenta um peso assim de quanto? Aguenta. Isso é calculado, né? Existe um tratamento químico especial para esse vidro. Ele não deixa de ser um vidro temperado, né? Ele faz parte da classe dos vidros temperados, mas ele sofre um tratamento químico que aumenta a sua durabilidade, a sua dureza, né? De forma com que ele possa aguentar o comportamento de trânsito, né? Então, isso é um cálculo avançado, mas que está chegando agora. Nós temos piscinas feitas totalmente com vidro, com o seu fundo é feito de vidro. Uma piscina transparente, na verdade. Uma piscina transparente. Isso está chegando no Brasil e vai. Não tem muitas empresas ainda, mas como tudo é costume e vem para ficar. Vem para ficar. Então, pessoal, tá aí, tá a dica. Descobri, eu falei para vocês que eu descobri. O pessoal sempre pergunta nas redes sociais, na página do Facebook, canal, manda mensagem. Mas tem uma dúvida, então eu acho que a sua aula para o pessoal do Riff Marinho vai ser de grande valia, vai ser de grande aprendizado, porque acho que praticamente tirou todas as dúvidas. Praticamente, agora eles já sabem como é que calcula o peso,
quanto que pesa, porque antigamente a conta era assim, aquário 200 litros, pesa 200 kg. Não, mas tem um vidro. Não, o vidro já está incorporado no peso. De maneira alguma. Aprender a fórmula aqui, ó, tá explicado. 1,50 m por 2 igual a 1, vai multiplicando, pessoal, multiplicou tudo. Denominador aqui, ó, 1,8 vezes 20 kg. 36, aproximado 40 kg. Juntando aí o substrato, uma rocha, um filtrozinho. Essa conta não é só para marinho, é para doce também, doce plantado. Falou em caixa de vidro, a aplicação para saber peso e quanto que pesa o vidro, quanto que pesa tudo junto, é essa daqui. Professor, pessoal, se tiver alguma dúvida, o telefone para entrar em contato, ou do seu escritório, qual seria o número? Olha, no escritório é 2373-5004, é a capital São Paulo. E você que está vendo, está construindo a casa, está fazendo um projeto, pode falar com o professor, ele vai fazer um orçamento para vocês, melhor preço do Brasil, atende aqui a capital, tá? Então, tô falando isso daí porque pediram para um pedreiro fazer um aquário suspenso, esse aquário suspenso caiu. Então é profissional, gente. Então aquela história do faça você mesmo, nem tudo a gente consegue fazer no faça você mesmo. Então tá aqui o telefone para contato dele. Tá com dúvida, pode mandar um zap, solicita um orçamento, solicita um projeto para sua casa. Se você quer fazer um aquário maior, um aquário de bico, de parede, tá aqui. Só fala com o professor Wellington. Muito obrigado. Agradeço o convite. Eu que agradeço. Estou muito feliz, aprendi Pessoal, também. ele vai estar presente na segunda Conferência Internacional de Aquários do Marinho, no dia 11 de novembro, na região da Avenida Paulista, em frente ao metrô Paraíso. Já confirmou? Então tem dúvida, quer aprender mais? Compareça na segunda Conferência Internacional de Aquários do Marinho. Espero lá. Obrigado mais uma vez. Agradeço. Tchau, pessoal. Tchau.